Olá, sejam muito bem-vindos. Vamos a mais uma aula do canal, né? Vamos dar continuidade aí aos conhecimentos para vocês que são profissionais de poli ou pretendem se tornar. E hoje nós vamos falar sobre um pouco da parte técnica, né? Da importância de ter conhecimento na parte técnica, né? E eu vou falar uma coisa que eu vejo, né, nesses anos todos com muita recorrência. Eu que já tenho, né, um trabalho voltado para profissionais de poli há muito tempo já, eu ofereço cursos de formação profissional e agora eu estou focando muito em profissionais mesmo, porque eu vejo que é, eu não posso generalizar, mas eu posso dizer que a grande maioria, tá? Ficam um pouco perdidos no meio do caminho. Exatamente por não ter um acompanhamento, por não ter uma orientação, né? E hoje eu quero poder oferecer essa consultoria, essa mentoria, né? Esse apoio para quem é profissional e está começando, né? Eu tenho 20 anos de experiência, e se eu tivesse tido alguém com mais experiência do que eu, que na época pudesse ter me passado é, algumas, alguns detalhes, né, algumas coisas que acontecem, eu teria evitado muitos contratempos, né, teria conseguido alcançar a minha meta muito antes do que eu alcancei. Mas eu sou uma pessoa que não desisto, né, e que quando eu vejo que eu estou um pouco perdida no meio do caminho, e que tem alguma coisa errada, eu vou em busca, né? Então, eu sou autodidata no poli, eu fui autodidata, nem todo mundo é, e não é fácil ser, não é assim, eu quero ser autodidata e você. Não, é uma coisa que nasce com você, é uma coisa que você tem aptidão para isso, né? E eu falo que eu sou autodidata porque não é só na área do poli, eu já trabalhei em outras áreas de atuação onde eu fui autodidata também, e o autodidata, ele tem que estar sempre em busca, né? Porque muitas vezes ele não aprende com alguém que possa lhe passar as manhas, o caminho, mas ele tem que ir em busca sozinho. Por qual motivo eu me tornei autodidata no poli? Porque quando eu comecei não tinha quem pudesse me passar as orientações. Primeiro, eu fui pioneira aqui no interior, né? E na época eu estava até sem carro, estava saindo de outra área de atuação, e aí eu não tinha como ficar indo para São Paulo, que é onde tinha já uma metodologia lá. Então eu fui buscando sozinha, e no decorrer, né, dos anos, eu me desenvolvi a um ponto, né, não só como atleta, mas como instrutora, que não tinha alguém aqui no Brasil que pudesse me passar o conhecimento além, né? Então eu fui buscando tudo sozinho. Claro, fiz cursos, fui atrás de conhecimento, né? Nesse meio do caminho você tem que buscar conhecimentos, mas no dia a dia, na minha rotina, eu não tinha um acompanhamento, né? E eu quero poder dar essa oportunidade porque eu percebo que a maioria, né, não posso generalizar, porque nós temos profissionais muito bons aqui, porém são muito poucos, né? O número de escolas que tem no Brasil é muito grande, perto do número de profissionais que tem realmente com excelência. Mas não é porque as pessoas são ruins, né, como profissionais, mas lhe falta conhecimento mesmo, lhe falta conscientização de que muitas vezes você tem que ir atrás, buscar conhecimento, né? E hoje eu vou falar um pouquinho dessa parte que eu acredito que tem acontecido com muita recorrência e que não pode, tá? Eu vejo que vamos falar do produto final, né? Os alunos. Chega um momento que os alunos, eles param, eles não desenvolvem além, porque a gente pode comparar o desenvolvimento técnico de não só atletas, tá? Eu não estou falando somente de atletas, mas você pode comparar também. Mas eu estou falando de praticantes de outros países, tá? Então vamos falar de países que o polo é muito forte, tá? Então a gente pode falar até mesmo aqui da América do Sul, tá? Os latino-americanos, por exemplo, México, a gente pode falar de Argentina, Argentina muito também, Chile, tá? Então, se você olhar o desenvolvimento dos profissionais não, desculpa, dos praticantes, sendo atletas ou não, eles vão para o próximo nível, tá? Então, você vê eles fazendo, depois de um tempo de prática, lógico,
um bom tempo de prática, as pessoas que já estão no nível avançado, você vê desenvolvendo movimentos de um grau de complexidade muito grande, tá? E a gente pode falar da Europa, claro. Rússia, Itália, todos esses países, a China, né? A China, Japão até. Então você vê praticantes que chegam no próximo nível. Eles chegam no nível avançado, desenvolvendo movimentos de grau de dificuldade grande. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil você vê sim alguns poucos atletas, tá? Dificilmente praticantes só, mas você vê alguns atletas com um nível avançado, mas eles normalmente se destacam e eles vêm de instrutores que têm conhecimento, tá? Que eu falei, são poucos. E eu não tô falando isso por falar, eu tô falando isso embasado do que eu vejo, que é muito comum e eu tenho muito contato com as pessoas que praticam, com pessoas que são profissionais, tá? E o que que acontece? E isso acontece, eu já fiz um cálculo até mesmo dos meus alunos, tá? É, normalmente o profissional dos dois, ou ele não busca conhecimento nenhum, tá? Ele não busca porque ele acha que o que ele sabe é suficiente e tá tudo certo. Ele não vê o pole como algo profissional, algo que requer uma metodologia. Então, ele começa a dar aula embasado só no que ele sabe como praticante. Não acha que tem importância investir no curso. Quando investe, normalmente são intensivos, que não são formações que tem só para ter um certificado na parede. Mas lá você vai aprender meia dúzia de movimentos, tá? Para agregar conhecimento é ótimo. Deve-se conhecer outras metodologias. Mas para se formar profissional, é necessário um curso que seja muito completo, tá? E isso eu falo porque eu tenho conhecimento de 20 anos e eu sei o quanto o pole é complexo, tá? O pole não se aprende em um ano, em 2 anos, tá? Você mal sai de um nível básico em 2 anos, na realidade mesmo. Quando a gente compara o pole nível mundial, tá? Nível mundial. Então, os profissionais, eles começam dessa forma, na contramão. E aí começam a ensinar os seus alunos pulando muitas etapas, tá? E isso é um problema muito grande, tá? Por que que eles começam pulando muitas etapas? Porque eles não veem a importância de passar algumas bases. Ah, não, já vamos pular para uma inversão. E isso eu acho muito errado, gente. Eu vou bater nessa tecla. Colocar aluno de cabeça para baixo na primeira aula só para porque é divertido, porque o aluno vai gostar, isso é muito errado, tá? Eu bato nessa tecla porque não é o correto. Ninguém entra num curso já fazendo coisas que não está no momento ainda, tá? Você não coloca uma criança na pré-escola e já faz ela fazer uma redação. Você tem que passar por todo um processo. O pole não é diferente. Se o pole fosse uma dancinha, como muitas pessoas acham, tudo bem. Mas o pole é muito complexo. Tem seus riscos, tá? É muito mesmo, tá muito além do que as pessoas ainda imaginam que é. E eu não falo só de pessoas que não são da área do pole, né? Que as pessoas que não têm conhecimento, tudo bem. Ah, eu não conheço pole, para mim é uma dancinha, tá tudo certo. Mas quem é do pole é inadmissível da pessoa, ela dar esse entendimento de que o pole é uma dancinha e simplesmente ensinar aleatoriamente, tá? Então, o que que acontece? Quando você ensina um movimento de nível básico, você tem que ensinar ele da forma correta, com a técnica correta. Por quê? Se você ensina com a técnica errada, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, por exemplo, giro, não existe giro com a mão lá em cima, gente. Não existe. Por quê? Ah, mas o meu aluno, ele é mais confortável para ele, quando ele está no nível básico, que ele não tem força, ele pegar a mão lá em cima e ele vai fazer o giro. Exatamente, ele vai fazer o giro. Só que o problema é que quando você ensina um movimento de nível básico, você já tem que ter conhecimento do nível avançado. Por quê? Porque aquele movimento lá do nível avançado, ele vai partir da base. E se você não passa uma base correta, a técnica correta, por exemplo, giro.
Não existe giro com a mão lá em cima. O giro, ele é um palmo acima da cabeça, mão. Ai, Karen, mas ele vai reclamar, vai falar que ele vai descer mais rápido. Exatamente, vai. Mas antes ele desenvolver com mais, que ele demorar mais para desenvolver o giro da forma correta no nível básico, mas quando ele chegar lá no avançado, ele vai saber fazer um giro avançado. Porque o giro avançado, ele vai partir de uma base. Só que se ele faz com a mão lá em cima, ele não vai conseguir fazer o giro avançado. E aí é um problema, tá? Por quê? Porque já gravou na cabeça dele, já gravou no corpo dele. Ele já criou uma memória. E quando você tenta consertar algo que já está gravado, a maioria das vezes a pessoa não consegue tirar. Por quê? Ela teria que ter muita disciplina para ela arrumar o erro. Porque requer muitas repetições da maneira certa para ela conseguir mudar a memória do movimento. Entendeu? Então ela acaba não acaba desistindo, porque as pessoas não têm essa paciência. A maioria não são atletas, né, que tem esse entendimento, essa disciplina de você entender que, meu, agora eu vou fazer errado. Aliás, vou fazer de um jeito desconfortável, mas eu tô fazendo certo. E isso vai me ajudar para desenvolver o movimento que eu quero lá na frente, né? E por que que acontece isso? Por falta de conhecimento dos instrutores, conhecimento técnico, tá? A maioria das pessoas que fazem curso de formação comigo, né? Assim, talvez não seja só comigo, eu acredito que não seja. Elas fazem o básico. Muita gente, muita gente. Só que dessas muita gente, 20% depois faz a última parte, que é o avançado. Ou seja, é uma porcentagem muito pequena. Mostra que a pessoa parou de estudar ali. Não, eu não vou dar continuidade. Para mim tá bom até onde eu sei. Até porque o meu curso de nível básico, que é a parte um do meu curso, eu tenho a parte um, a parte 2 e a parte zero, que daí é o início de tudo, que é o mais importante, inclusive. Mas a parte um, ela é muito extensa. Eu concordo, mas tem que ser. Você não faz uma faculdade em um ano. Você tem que fazer uma faculdade de 4, 5 anos. E mais especializações. Poli não é diferente. Então, eu criei um curso que é uma universidade. Então, a pessoa faz a primeira parte e ela chega no final, ela fala, gente, os movimentos são bem complexos. Eu acho que eu não preciso da segunda parte. E aí acaba não investindo na segunda parte. Só que a segunda parte é a continuidade do desenvolvimento do seu aluno, entendeu? Então, é muito importante. Mas, para isso, você tem que dar continuidade ao conhecimento. E quando você, mesmo que teu aluno seja uma minoria de alunos que cheguem nesse nível parte 2 não tem problema. O importante é você ter esse conhecimento, porque aí você vai ensinar com mais excelência a base. Você vai entender por que da técnica. Por que que a mão é aqui? Sendo que eu poderia colocar ali em cima e vai sair do mesmo jeito, do nível básico. Só que no nível avançado vai travar, não vai conseguir fazer. E quando você tem o conhecimento do nível avançado, quando você tem esse conhecimento, você sabe o porquê das técnicas do nível básico serem exatamente daquele jeito e serem detalhadas. Eu falo, o pole ele é cheio de detalhes. E quando você não tem conhecimento, você não passa esses detalhes. Só que esses detalhes é que vão fazer a diferença no desenvolvimento do movimento. Às vezes é um pequeno detalhe. A mão estar um pouquinho mais para baixo. É o detalhe que faltava. A mão tem que estar virada de algum jeito. E tem isso muito, tá? Tem movimento que se você não torcer o punho, não sai, sabe? Então tem muitos, muitos detalhes. E aí eu vejo que as pessoas elas não fazem isso, gente. Então, o que que é essa aula aqui hoje? É uma conscientização. Deem continuidade. Ah, mas eu não tenho aluno de nível avançado. Não tem problema. Porque você vai ensinar. Você tendo conhecimento do nível avançado, mesmo que você não tenha nenhum aluno de nível avançado. Você vai ensinar com mais excelência a parte básica, a base. Você vai entender o porquê, entendeu? Você vai entender o porquê, você vai ensinar da forma correta, entendeu? Isso é muito importante. Eu falo isso dos giros. Nossa, mas tem tantos, tantos movimentos. Por exemplo, vou dar um outro exemplo, o monkey. A maioria das pessoas ensinam o monkey,
né? O brass monkey que as pessoas falam, eu chamo de cross monkey, né? Não é o monkey em si, o movimento isolado lá, que ele tem várias entradas e várias saídas. É a inversão, né? O ato de você inverter mesmo, que as pessoas chamam de brass monkey ou cross monkey, que eu chamo de cross monkey. Esse movimento, ele tem duas variações, certo? Tem a variação que, a princípio, o aluno conseguiria mais rápido, que as pessoas vão pelo caminho mais rápido, e tem a outra versão dele, a outra variação, que as pessoas demorariam muito mais. E aí, as pessoas elas ensinam o que o aluno vai desenvolver mais rápido. Na lógica, seria isso, correto? Ah, ele vai desenvolver aqui, ele vai saber fazer, depois ele desenvolve o outro. Errado. Por quê? Por que que eu falo que é errado? E por que que muitas pessoas aqui não vão saber por que é errado? Porque não tem conhecimento do que acontece no nível avançado, tá? Então, assim, quando você desenvolve a consciência de você inverter no impulso, o teu quadril ele está encaixado, tá? Ele está para frente, ele está encaixado, né? E quando você inverte da maneira mais difícil, o quadril ele está desencaixado, né? Você está numa outra posição, onde você vai fazer uma outra força, é totalmente diferente a mecânica. Você vai usar uma força de oblíquo, tá? Você vai fazer uma posição como se fosse fazer uma parada de mão, tá? É uma subida de quadril que a gente fala. Só que se eu ensino primeiro da maneira mais fácil, que é o impulso, quando o aluno vai desenvolver da maneira mais difícil, que é a mais bonita, que ninguém fica invertendo jogando o impulso, que é feio, mas ele tem também um motivo para existir e a importância dele é muito grande também, mas ensinar por segundo, o aluno não consegue, tá? Ele não consegue, porque ele tem que aprender primeiro o quadril desencaixado. Senão ele vai travar nesse movimento. E eu posso dizer que é uma das inversões mais difíceis. Eu consegui primeiro o handspring do ar, para depois conseguir o cross monkey. Tá? E eu que sou forte. Por quê? Porque é mais difícil. Eu acho uma das inversões mais difíceis. Porque ele é uma inversão que você tem que ensinar primeiro a subida de quadril. Para você ensinar a subida de quadril, o aluno ele precisa primeiro aprender poly handstand. Pois é, olha só que não tem nada a ver, né? Mas tem. Primeiro ele tem que aprender uma inversão de handspring de quadril. Antes de aprender o cross monkey. Olha só. E aí as pessoas elas vão e ensinam mais rápido. Por quê? Porque não tem conhecimento do avançado. Agora, por que, Karen, que se a subida de impulso é mais fácil, mais rápido, mas ela é feia, e ela não é usada em coreografia normalmente, porque é feio, tá? Você pode até colocar, mas olha, sinceramente eu não acho bonito. Mas ela tem uma função muito importante, porque ela é o educativo, é a base do kamikaze, o impulso, do impulso. Mas como o kamikaze você vai aprender mais à frente, então, mais um motivo para você não ensinar primeiro esse, de impulso. Tem que ensinar primeiro de quadril. Mas o de quadril, ele é muito difícil. Porém, existe um facilitador. Existe uma variação com a subida de quadril que é um facilitador. Então, o aluno ele começa a desenvolver por ali. Não é jogando a perna. Se ele jogar a perna, ele vai travar na hora de desenvolver da forma correta. Não vai entender, o quadril vai encaixar na hora. E eu faço isso porque eu já fiz teste com alunos. E é isso que aconteceu. E aí, o de impulso, você ensina bem depois, principalmente como educativo para fazer o kamikaze, o famoso ponde, ponde, né? Que é um movimento dinâmico. E mais um, né? Eu tô dando mais um exemplo da importância do professor ter conhecimento no nível avançado. Ele precisa ter, porque ele vai entender os porquês de algumas bases. Por que que eu tenho que ensinar esse primeiro do que esse? Por que que eu tenho que ensinar a técnica desse jeito e não poderia ser da maneira mais fácil? A maioria das vezes o mais fácil é o errado, né? Um exemplo são as inversões básicas, né? Aquelas inversões iniciais que a maioria ensina chutando, jogando com tudo, fazendo aquele impulso lá de trás, que é uma coisa pesada e feia.
Se o aluno não tem condições ainda de inverter sem dar aquele impulso, é porque ele ainda fisicamente não está preparado. Ele precisa fazer um condicionamento à parte para ele poder desenvolver. Então, o movimento não é só um movimento. Para você desenvolver um movimento, não é só ficando na tentativa e na sorte. É você ter conhecimento para você passar o caminho que o aluno precisa para chegar até onde ele quer. Normalmente, o movimento, ele tem três coisas. Ele pode ter uma dessas três coisas. Primeiro, força para desenvolver. Ah, então se o movimento exige força e ele não tem, o que que eu vou fazer? Vamos passar exercícios de fortalecimento para que ele consiga desenvolver da forma correta. Ah, mas é um movimento que exige flexibilidade. Tudo bem? Então vamos trabalhar a flexibilidade, que é algo que, dependendo do aluno, é a longo prazo, para depois ele fazer esse movimento. E muitas vezes o próprio movimento depois potencializa o resultado. Mas você tem que ter conhecimento para você saber o momento. Consciência corporal. Os educativos, eles podem até mesmo serem passados como aquecimento de aula, tá? É claro que a maioria das escolas hoje tem uma hora de aula. Eu, particularmente, eu não gosto. A minha metodologia é uma hora e meia, tá? Porque eu acho muito importante trabalhar exatamente o que o aluno precisa para desenvolver movimentos nessas primeiras meia hora, tá? Então, eu não faço somente um aquecimento para aquecer o corpo rápido e para o polo. Todo o trabalho que eu faço nesses 30 primeiros minutos é estratégico para o aluno desenvolver, porque ele não vai fazer, a maioria não vai treinar fora. Tem os alunos tubarão que faz treino em casa e tal, né? Tem uma mentoria, tem um curso, mas a maioria não vai. Então, já que ele não vai e ele precisa daquilo, daquele desenvolvimento paralelo, eu passo isso nos 30 primeiros minutos de aula. Depois tem mais uma hora de pole, até mesmo para ele potencializar o resultado na aula. Então, esses 30 minutos, a gente trabalha o aquecimento, né, de mobilidade articular, a gente trabalha fortalecimento, a gente trabalha flexibilidade, não a flexibilidade de treino de flexibilidade para desenvolver flexibilidade, mas sim para ele poder estar preparado para a aula, para ele ter mais amplitude na hora da aula, de fazer os movimentos, né? E ele trabalha educativos. Então, os meus 30 primeiros minutos, eu trabalho todas essas bases paralelas para que o aluno ele tenha um desempenho melhor na aula e consiga fazer mais rápido os movimentos. Então ele vai ter mais ele vai ter uma preparação maior para ele conseguir desenvolver e fazer os movimentos. Por isso que muitas pessoas perguntam, Karen, os seus alunos eles desenvolvem rápido, né? Quando a gente olha, eles estão fazendo movimentos difíceis. Primeiro, eu passo a técnica da forma correta e eu não me preocupo, às vezes, com o movimento final, mas me preocupo com o caminho para ele chegar naquele movimento final. Então, todo esse processo antes do movimento faz com que o aluno ele tenha um desenvolvimento mais rápido. Por quê? Porque ele vai ganhando o que ele precisa para desenvolver aquele movimento. Quando é força, ele vai desenvolvendo força. Quando é consciência corporal, a gente vai trabalhando educativos no meio do caminho. Então, muitas vezes, o aluno ele fica fazendo educativo e não o movimento em si. Por isso que, às vezes, o desempenho dele é mais rápido. Entendeu? Parece, mas daí ele vai demorar mais porque tem que fazer todo esse processo. Não, pelo contrário, ele vai desenvolver mais rápido. Entendeu? Ele não vai ficar só na tentativa. E quando você fica só na tentativa, além de cansar e se frustrar, ele acaba não desenvolvendo rápido. Por quê? Porque se ele não tem a força que ele precisa para fazer o movimento, não é a tentativa do movimento que vai dar a força que ele precisa. Se ele precisa de educativo, é porque ele está fazendo o movimento da forma errada. Então, o corpo ele não está gravando da forma certa. Ele está perdido ali. Então, você tem que dar um educativo para ele poder preparar o corpo dele para entender o movimento. Se está faltando flex, você treinar o movimento para potencializar o resultado da flex é legal, mas ele sozinho, por ele só não desenvolve a flex. Ele precisa do trabalho paralelo no chão, que é a base. E depois você potencializa, entende? Então, assim,
É difícil falar porque eu vejo que as pessoas elas fazem isso com recorrência. E é uma coisa que a gente precisa mudar, sabe? É uma coisa... Então, essa aula aqui é mais uma conscientização de você entender que é preciso. E se eu tô falando isso, gente, eu não tô falando por falar, eu tô falando pela experiência que eu tenho, e eu tô falando é, para, para as pessoas entenderem que eu estou vendo isso por prova, por. Eu estou vendo com recorrência isso porque eu acompanho as pessoas, eu converso com as pessoas, tanto praticantes como profissionais. Então, isso aí quando acontece uma vez aleatória, é uma coisa, mas quando acontece com muita recorrência, tem um porquê, tá? E o porquê é esse. Eu estou estudando essa parte de profissional de poli, de técnica de poli. Eu estudo há 20 anos isso. Eu vivo com isso, eu convivo com isso. Eu já passei por isso e eu sei a importância. Quando eu não tinha esse conhecimento de nível avançado que eu tenho hoje, eu entendia ó, muitas vezes, até eu já ensinei errado. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento do avançado. Entendeu? Que nem quando eu comecei, não existia essa coisa de dois lados. Era tudo, quem é das antigas sabe. A gente invertia só um lado. Depois eu tive que consertar o erro. A gente tem que assumir, nós temos que assumir muitas vezes que estamos errados. Entendeu? E arrumar, tudo bem, gente? Os estudos vão evoluindo em todas as áreas. Quando eu comecei, na parte esportiva, eu lembro que o meu treinador ele me dava no basquete, a gente subia escadão. Quem é dessa época que fazia esse tipo de esporte no ginásio, a gente subia escadão, aquelas escadonas de arquibancada. Subia e descia, subia e descia. Aí logo teve uma época que meu técnico parou. Ele falou que ele foi num curso e que eles atualizaram e falaram que aquilo prejudica o joelho. Então eles pararam de dar. Então eles vão evoluindo. Antigamente as pessoas alongavam antes da prática esportiva. Tem gente que ainda faz isso, mas não pode. Por que que não pode? Porque quando você alonga com o corpo frio e seco, você cria microlesões, entendeu? Então, o certo é você aquecer primeiro as articulações e a musculatura. Porque quando você faz uma movimentação, por exemplo, de articular de ombro, ou você faz uma movimentação muscular, a sua estrutura, ela libera uma lubrificação, tanto nas partes articulares como nas fibras musculares. Fica úmido, lubrifica. Aí sim você pode aquecer. Aliás, você pode alongar. Por quê? Porque quando, vamos supor, as fibras musculares, tá? Eu tô dando um exemplo, tá aqui. Elas estão secas. Imagina um tecido seco. Você estica esse tecido. Ele vai se desfiando. É a mesma coisa que acontece com a musculatura. Quando ela tá seca, você só alonga, você vai estirando microlesõezinhas que futuramente pode se tornar em lesões maiores. Então, é um estudo que não tinha antes. É um estudo que antigamente todo mundo vai fazer exercício alonga, né? E aí as pessoas vão evoluindo. E no pole a gente tem que ir evoluindo também. Ah, antes era só inverter de um lado, porque era muito amador o pole. Aí depois não, tem que inverter dos dois lados, tem que fazer tudo dos dois lados. Então a gente começa a evoluir, a gente começa a ir em busca do que é atualizado de conhecimento. Por isso que é importante estudar. Ai, cara, mas as pessoas se preocupam muito com a parte de, ai, mas eu não tenho dinheiro para poder investir. O meu estúdio está com poucas alunas. Aí entra outra parte, né? Se você não está tendo resultado financeiro, porque aí a sua gestão não está legal. Porque o poli não existe a possibilidade de você não ter. Entendeu? Eu sei, mas eu já não tive também. Teve época, porque eu não sabia gerir uma empresa. Eu não sabia. E aí eu fui buscar conhecimento, como uma pessoa autodidata vai, eu fui buscar. Eu fui fazer cursos e cursos fora da área técnica do poli. E hoje eu estou trazendo isso para vocês no meu ciclo zero de formação. Meu ciclo zero, eu estou passando todo esse caminho para você não só ser um bom professor, tecnicamente, porque a parte um e a parte 2 do meu curso, ele oferece tudo. Ele é completo, ele é uma faculdade. Ali você vai ter todas as bases, vai ter todas as variações, vai ter.
tudo, todo o caminho de forma progressiva, sem pular etapas. Ali vai ter. Só que não adianta você ter excelência na parte técnica e não ter resultado, não ter retorno. Por quê? Porque não tem conhecimento na parte de gestão. Então, aí eu criei o ciclo zero exatamente para você aprender como fazer. Se você tem condições financeiras para você pagar um profissional para fazer para você, mesmo assim você tem que ter esse conhecimento. Porque para você delegar, você tem que conhecer. Entendeu? Eu vou ter um profissional de marketing cuidando das minhas redes sociais. Se eu não tiver conhecimento, ele vai fazer do jeito dele. Não, eu tenho que entender para eu delegar da forma que eu quero, como gestora. Todos os grandes empresários, eles têm conhecimento em todas as áreas, porque eles sabem como delegar, porque eles têm conhecimento. Eles sabem debater na hora. Eu quero deste jeito, porque eu sei, eu tenho conhecimento disso. Então, essa parte é a parte mais importante, porque se você não está tendo resultado, para você poder investir no curso, no conhecimento, para melhorar a sua excelência, você pode ser o melhor professor, ter aptidão para ensinar. Você não tem conhecimento, não tem resultado, não tem como investir em conhecimento, não usa o teu faturamento da forma correta, não sabe dividir da forma correta, você vai acabar se esgotando, porque aí você vai querer dar mais aulas e mais aulas e mais aulas, não vai sobrar tempo para os seus estudos, e os seus estudos não são só teóricos, são os seus treinos também são estudos, e aí você vai esgotar. Como eu vejo muita gente, cara, eu estou quase desistindo, eu estou esgotada, não estou tendo tempo nem para mim. Por quê? Falta de entendimento sobre gestão. Gestão de tempo, gestão financeira, gestão de negócios e tudo mais. Entendeu? Não é só uma coisa que, que faz com que uma empresa, não é só uma engrenagem que faz uma empresa andar. São todas em conjunto. E você é a engrenagem principal. Então, eu quero poder, através do meu conhecimento, de toda a estrutura que eu estou montando, poder dar essa oportunidade, dar esse embasamento, dar esse apoio para os profissionais que têm essa consciência. Porque nem todos. Tem pessoas que nem têm a paciência de ouvir uma aula como essa. Tudo bem. Existem profissionais e profissionais. Nós estamos formando uma comunidade de profissionais sérios, mas nunca vai deixar de existir os amadores. Nunca vai. É fato. Mas que nós temos que nos unir e profissionalizar a nossa modalidade, nós temos. Isso, isso é uma missão para mim. Uma missão até muito difícil, porque nem todos têm consciência disso. Mas tudo bem. Como que é? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora a gente consegue o resultado, né, gente? Então é isso. Essa é a aula de hoje, né? Eu espero que tenha sido claro para vocês a importância de vocês terem conhecimento avançado, mesmo que não tenham alunos avançados, para que vocês possam ensinar com mais excelência a parte básica, a base, certo? E é isso. Então, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, né? De ativar o sininho para receber as notificações, curtir, comentar e compartilhar. Um grande beijo.